pessoal, nós vamos hoje falar sobre a reabsorção radicular periapical no tratamento ortodôntico. É comum, durante um tratamento ortodôntico, que ocorra uma pequena reabsorção a nível apical. Reabsorção essa que seria um arredondamento. Arredondamento esse a nível de cemento, que com o passar do tempo, quando for removido o aparelho, vai haver a formação ali de cementoblastos e que vai corrigir aquilo ali. Então isso é comum, não vai afetar de forma alguma os dentes desse paciente. A reabsorção radicular periapical no tratamento ortodôntico, então essa reabsorção radicular é uma das mais comuns e indesejáveis sequelas no tratamento ortodôntico, resultante da perda permanente da estrutura dentária a partir do ápice da raiz. Isto, claro, quando se trata não daquela perda que ocorre durante o tratamento ortodôntico, aquele arredondamento a nível ali do ápice do dente, a nível de odontoblastos. Então, podendo comprometer, então, o benefício e o sucesso do tratamento. Muito bem, quando é que isto vai acontecer? Isto ocorre, gente, quando o profissional ele usa forças exageradas durante o tratamento. E também vai depender muito da colaboração do nosso paciente. Isso ocorre devido a um mau tratamento ortodôntico. Seria então o que nós chamamos de iatrogenia, que é quando um tratamento ou mesmo uma extração de um dente ou um preparo de cavidade seja mal realizado e vai comprometer então o dente deste paciente. Então é um erro do profissional. Quando é que vai ocorrer esta reabsorção? Quais são os dentes que são acometidos por esse tipo de reabsorção periapical? Então, principalmente, nós temos aqui os incisivos superiores. Então, veja aqui nesta raiz uma radiografia periapical inicial. E aqui uma radiografia periapical em final de tratamento, quando ocorreu aqui, olha, uma reabsorção bastante severa a nível apical desses dentes. Então, apesar de 32% dos pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico apresentarem uma reabsorção radicular maior que 3 milímetros, apenas 2% a 5% desses pacientes apresentam uma reabsorção maior que 5 milímetros. Quando ocorre durante o movimento ortodôntico, esta reabsorção é um resultado de um processo inflamatório e por acometer principalmente o contorno do periápice da raiz. E é comumente chamada de reabsorção radicular apical externa. Então, reabsorção radicular apical externa. Então, os dentes mais susceptíveis a esse tipo de reabsorção periapical radicular são os incisivos centrais superiores, como nós estamos vendo aqui nesta imagem, seguido dos incisivos inferiores. Veja aqui um final de tratamento, onde foi colocada aqui uma contenção 3x3. E depois, por último, os primeiros molares inferiores. Então veja aqui, primeiros molares inferiores, onde já nós temos aqui uma reabsorção, aqui na raiz distal desse dente, muito exacerbada. Isso provavelmente é devido
a extensão da movimentação ortodôntica nesses dentes ser geralmente maior que no restante da dentição. Então, é feita uma maior força nesta região, ocorrendo então essa reabsorção a nível apical. Assim, a adequação da força e do tempo de tratamento pode minimizar então o surgimento da reabsorção radicular. Para isso, o profissional ele deve estar fazendo sempre um acompanhamento radiográfico periódico, tanto para a detecção como para o controle de lesões radiculares. Pode-se concluir, então, que pelo fato de a reabsorção radicular ser imprevisível e depender de múltiplos fatores, é de primordial importância executar um diagnóstico cuidadoso e criterioso através de anamnese e exames radiográficos periapicais, ou para que seja planejado então uma microterapia racional. Então, gente, nós devemos, durante um tratamento ortodôntico, isso já é de praxe, usar sempre forças leves. E como existem vários tipos de arcos, e esses arcos gradativamente eles vão se tornando mais calibrosos, nós sempre utilizamos na fase inicial do alinhamento e do nivelamento arcos de níquel titânio ou twist flex, que são arcos bem flexíveis e que não vão forçar muito esses dentes. Já os arcos de níquel cromo já são aqueles arcos de aço inoxidável que vão estabilizar esses dentes. Então existe um protocolo a ser seguido. Então a reabsorção radicular, ela acomete a maioria, ou seja, 95% dos dentes permanentes tratados ortodonticamente. Lesões microscópicas, 0,73 milímetros de largura e 0,10 milímetros de profundidade. É um processo fisiológico denominado reabsorção de superfície. Então, é uma reação restrita ao cemento, irreparável por cemento celular. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que o dente ele tem um ligeiro arredondamento no ápice a nível de cemento. Então, esta reabsorção é comum, não tem problema. Depois vai haver, então, uma reparação de cemento celular nesta região. Um outro tipo de reabsorção é aquela denominada de reabsorção por substituição, causada por anquilose, sendo uma reabsorção de superfície ou inflamatória. Então aqui, nesta imagem, nós temos aqui as reabsorções de superfície e aqui nós temos o dente anquilosado. Veja aqui que não existe aqui aquele espaço entre o dente, entre a raiz e o osso alveolar, o espaço periodontal. O dente anquilosado é quando o dente está grudado ao osso alveolar. Isso significa que ele está sem o ligamento periodontal, que une esses dois tecidos. Esse problema acontece bastante com os dentes descidos. Veja aqui o dente descido anquilosado. Olha aqui uma outra figura mostrando então o dente descido anquilosado. E aqui nós temos um segundo premolar inferior anquilosado. Ocorre muito em dentes descidos que acabam impedindo a troca
para a erupção dos permanentes, tendo então a necessidade de fazer uma exodontia nos dentes descidos. Como ocorre a reabsorção e a movimentação do dente? Aplicada uma força ao dente, do lado da pressão, ocorre um estreitamento da membrana periodontal. Então veja aqui esta figura, nós estamos vendo aqui um dente onde ele está normal, não está vendo pressão alguma. Neste aqui, já está vendo uma pressão neste dente, fazendo com que haja aqui um estreitamento da membrana periodontal. Então seria uma ação compressiva sobre os limites da superfície radicular e óssea. Então o cemento, por ser menos vulnerável a esta compressão, o osso é reabsorvido, ocorrendo então a movimentação do dente. E a membrana periodontal volta à sua dimensão original. Então veja aqui. Nós temos aqui uma pressão nesse dente, nesse sentido. Nós temos aqui a mesial, então, uma pressão voltada para a mesial. Vejam que aqui há uma ação compressiva a nível aqui do ligamento periodontal, que vai fazer com que haja aqui uma força negativa e aqui positiva. Vejam que vai haver uma reabsorção aqui na região onde o dente está pressionado e do lado oposto vai ter uma aposição do osso. Então, sempre onde tem pressão, existe a ação de osteoclasto, porque vai haver a reabsorção para que o dente possa movimentar. E onde há tensão, vai haver uma aposição de osteoblastos, que são células ósseas novas, que vai repondo o osso aqui nessa região. Com isto, o dente vai movimentando. Veja aqui o espaço da reabsorção e aqui o dente vai movimentando no sentido mesial. Aqui, essa figura mostra a mesma que esta aqui, o dente sem estar pressionado, aqui com uma ligeira pressão para o lado distal. Veja aqui a pressão, veja aqui que o ligamento periodontal está sendo esmagado, entre aspas, pela raiz. Então vai haver aqui o lado negativo da reabsorção e aqui o positivo do lado da aposição de osteoblastos. E com isso vai havendo a reabsorção do osso do lado da pressão e o dente com isso vai movimentando. Esta figura mostra um dente sendo pressionado aqui de lingual para vestibular. Então, do lado vestibular, está vendo a pressão. Então, veja aqui o osteoclasto fazendo aqui a reabsorção da região vestibular. E aqui o osteoblasto fazendo aqui a aposição do osso nesta região, para que ocorra então a movimentação do dente. Então, onde há pressão, há reabsorção. Onde há força de tensão, vai haver a aposição. Sistema de scores proposto por Levander e Malgren, em 1988. Esses dois autores fizeram aqui uma escala da reabsorção que ocorre no dente. Então, nós temos aqui, em 0, um dente com ausência de reabsorção a nível apical. Em 1, uma reabsorção suave, apenas um contorno apical irregular. Já em 2, uma reabsorção moderada, pequena, perda radicular, então o ápice com o contorno praticamente reto. Então aqui já é uma perda problemática. Em 3, nós temos uma reabsorção acentuada.
Veja que parte aqui do terço apical foi reabsorvida. Então, perda de quase 1/3 do comprimento radicular. Em 4, nós temos uma reabsorção extrema, com perda de mais de 1/3 do comprimento radicular. Então, nós temos aqui esse sistema de scores proposto por Levander e Malmgren, de 1988. Então, são os níveis de reabsorção que os dentes apresentam durante um tratamento ortodôntico. Claro que a partir aqui do 2 é porque está havendo uma força muito severa, então um tratamento mal realizado neste paciente. Os odontoclastos são as principais células responsáveis pela reabsorção radicular. Elas apresentam características citológicas e funcionais semelhantes aos osteoclastos, que são aquelas células que vão reabsorver o osso, que também atuam no processo de reabsorção. Quando ocorre uma ruptura na região de pré-cemento, os osteoclastos entram em contato com o tecido mineralizado e assim inicia-se o processo de reabsorção do tecido calcificado. Então, osteoclastos são células que reabsorvem o osso. O osteoblasto são aquelas células que vão produzir osso, são as células ósseas novas. Uma vez que o cemento radicular é mais resistente à reabsorção do que o tecido ósseo, a força aplicada com o tratamento ortodôntico gera uma reabsorção do osso. Isto, gente, quando for um tratamento adequado. Então, num tratamento ortodôntico correto, o cemento ele não sofre alteração. E com isto, a raiz também não vai sofrer alteração, porque o cemento é aquele tecido osteoide amarelado que recobre toda a extensão das raízes dos dentes. Então, não havendo comprometimento no cemento, logicamente não vai haver comprometimento na raiz desse dente. Então, está aqui. Então, o cemento radicular, por ser mais resistente à reabsorção que o tecido ósseo, a força aplicada com o tratamento ortodôntico gera uma reabsorção apenas do osso, que permite, então, a movimentação dentária, sem danificar o cemento. Então, é quando o profissional ele usa fios adequadamente, fios leves, nitinol 12, 14, 16, aí passa lá para o outro Stiflex 0,15, 0,18, para depois passar para os fios de níquel cromo, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. E, se necessário, nos fios retangulares, se for o caso de fazer torques nesses dentes. Entretanto, uma vez que as células envolvidas no processo de reabsorção óssea também podem atuar no cemento e na dentina, pode haver reabsorção desses tecidos em alguns casos. Então, quando isto ocorre, gente, pode-se observar o quê? A reabsorção de superfície ou inflamatória. Então, raramente ocorre a reabsorção por substituição, que levaria à anquilose do dente. Então, aqui nesta imagem, nós estamos vendo aqui os chamados osteoclastos. Veja aqui um osteoclasto. Aqui a mesma coisa. Fatores mais comuns associados à reabsorção radicular. Diferentes estudos propõem diferentes fatores etiológicos
para a reabsorção radicular. Não se pode concluir que um tratamento ortodôntico seja o fator etiológico para a reabsorção radicular, em casos tratados ortodonticamente que sofreram alguma reabsorção. Lógico, um tratamento ortodôntico não vai ocasionar uma reabsorção radicular. Então, existem outros fatores para que ocorra esta reabsorção. Então, nós temos aqui os chamados fatores intrínsecos, relacionados ao paciente, associados à reabsorção radicular. Quanto ao sexo. Então, quanto ao sexo, gente, percebeu-se que pacientes do sexo feminino parecem ser mais susceptíveis à reabsorção radicular. E qual seria o motivo disso? Devido a fatores hormonais. Então, nas mulheres é mais comum ocorrer, então, uma reabsorção radicular. Logo, a gente tem que tomar um cuidado maior no sexo feminino. O comprimento da raiz. Dentes com raízes longas são mais susceptíveis a uma reabsorção radicular. Veja aqui, os inferiores, os incisivos, que têm essas raízes longas e também delgadas, afiladas. Então, esses dentes são bem susceptíveis à reabsorção radicular. Anatomia das raízes. Então, raízes delgadas e dilaceradas. Então, delgadas são afiladas e dilaceradas são aquelas encurvadas, que apresentam uma curvatura além do normal. Então, sofrem mais reabsorção radicular. Veja aqui esse dente, este molar. Veja esse dente, que ele apresenta essa raiz com uma dilaceração bastante exuberante. E isto, lógico, durante um tratamento ortodôntico, poderá haver aqui uma reabsorção de parte dessa raiz. Veja aqui esse dente, olha a posição desse dente, como é que está. Então a raiz, ela está totalmente curvada. Nós não estamos enxergando a raiz desse dente. Outra coisa que chama atenção é a densidade do osso alveolar. Veja bem, a densidade do osso alveolar, nós temos aqui uma região mais porosa, menos porosa. Veja aqui as raízes num corte transversal. Então, dependendo se o osso é mais poroso ou menos poroso, claro que a movimentação num osso mais poroso vai ocorrer com mais facilidade. Naquele osso que as trabéculas estão mais unidas, mais condensado, então aí sim o dente vai movimentar com uma maior dificuldade, podendo haver aí uma reabsorção nesse dente, se nós não tomarmos os devidos cuidados. E também existe a predisposição individual de cada indivíduo. Então, cada paciente, gente, é um paciente. Nós temos que entender isso. Então, os pacientes não são todos iguais. Então, nós devemos tomar cuidado em todo o tratamento ortodôntico, porque um paciente é diferente do outro. Um tem um osso mais poroso, outro menos poroso, e assim por diante. As forças intrusivas, ou seja, acima de 15 a 25 gramas, isso, gente, ocasiona uma reabsorção radicular. Então, veja bem, aqui, esse fio retangular, se ele estiver muito ativado, provocando a intrusão desses dentes, além do normal, pode ocorrer, então, uma reabsorção da raiz. Aqui, por exemplo, se esse elastique corrente ele estiver muito ativado, o
que não é o caso, ele poderá ocorrer aqui uma reabsorção da raiz. A aproximação das raízes ao plano cortical lingual. Então, raízes estão mais próximas da cortical lingual, mesma coisa. Então, isto poderá ocorrer em casos de reabsorção. Por exemplo, vamos voltar aqui um slide. Veja aqui, essas raízes aqui, elas estão mais próximas da região lingual. Então, isso pode provocar, então, uma reabsorção radicular, porque aí o dente tem que movimentar muito, às vezes paravestibular. Movimentos de torque. Então está aqui o nosso fio retangular, os alicates de torque e o profissional então dando aqui um torque vestibular ou lingual. Então no caso aqui está dando um torque vestibular. Então, se esse torque for muito pronunciado, o que vai acontecer? Vai haver uma reabsorção a nível periapical. Então veja aqui, nesse dente foi dado um torque lingual. Então se essa força de torque for muito severa, então aqui a nível periapical vai haver uma reabsorção. Por isso, gente, quando se vai fazer os torques, então se o paciente, por exemplo, necessitar de um torque lingual ou vestibular, nós nunca vamos dar um torque para colocar de imediato aquela coroa em posição, quer seja lingual ou vestibular. Então, a gente dá um pequeno torque, bem leve, exemplo, um torque vestibular, bem leve. Quando o paciente retorna dali 30 dias, a gente remove o arco e dá novamente um outro torque vestibular leve. E assim, cada retorno do nosso paciente, nós vamos dando um torque mais leve até o dente chegar na sua posição. A magnitude da força. Gente, isso aqui é muito importante. Então, forças contínuas e pesadas causam a reabsorção. Deve-se usar sempre forças leves e intermitentes, ou seja, que são aquelas que ocorrem com interrupções, que cessa e recomeça por intervalos. Então, por exemplo, essa força contínua e pesada vai causar aqui, veja bem nessa figura. Então, aqui é o lado da pressão. Então, vejam que o dente ele nem está pressionando aqui o osso, porque a força é muito grande. Então, está ocorrendo aqui uma hialinização. Está vendo? É falta de irrigação. E isso ocasiona aquilo que a gente chama de reabsorção do osso à distância. Então, vai formando aqui uma cavidade, uma cratera, até que isso aqui vai chegar nesta região aqui do alvéolo e o dente ele tomba e fica totalmente com mobilidade e o paciente perde o dente. Então as forças elas devem ser leves e intermitentes. O que significa isso? É uma força que é leve, depois ela para, ela interrompe. Quando o paciente retorna, a gente coloca uma outra força leve, ela se continua por mais 15, 21 ou mais 30 dias, depois ela cessa e o dente vai movimentando vagarosamente, como aqui, por exemplo, nesta figura. Então o dente ele está movimentando vagarosamente através de forças leves e intermitentes. A duração do tratamento ortodôntico. Então, veja bem, o aumento da reabsorção está diretamente relacionada à duração do tratamento. Gente, é muito comum a gente ouvir pacientes falarem para a gente: meu amigo, minha prima,
o meu tio usaram aparelhos durante 10 anos, 8 anos. Aí eu pergunto, mas qual aparelho que ele usou? Foram preventivos primeiro? Porque às vezes o paciente usa um aparelho preventivo, interceptivo, usa lá um disjuntor de Haas, um splint maxilar, né? Para depois colocar o fixo. Então, aí o tratamento parece que é longo, não é verdade? Mas não é o tratamento fixo, com a aparelhagem fixa. A gente pergunta, não, doutor, ele usou o aparelho fixo, o que tem bracket. Ele usou durante 10 anos, 8 anos. Gente, é impossível um tratamento durar tanto tempo assim. Casos com extração, casos que a gente usa lá um expansor de Haas ou um Hirax, depois a gente extrai os dentes, faz a retração inicial de caninos para posicionar os incisivos, para depois fazer a retração de bateria anterior, né, com os dentes já alinhados, nivelados, depois faça a intercuspidação, e isso demora em torno, no máximo, 3 anos. Então, se o paciente usa um aparelho durante muito tempo, isso vai causar malefício para o paciente. Está errado. Está errado. O uso inconstante de elásticos intermaxilares. Gente, elástico intermaxilar é usado por um determinado período. Não é de uma forma assim, durante muito tempo, ou usa um tempo, depois tira, usa depois, tira e põe, tira e põe. Isso vai ocasionar também, do outro colega lá, um problema. Veja bem, olha aqui nesse paciente aqui. Vejam que houve uma retração violenta. Durante quanto tempo esse paciente está usando esse aparelho? Olha aqui, vejam a reabsorção que esses dentes sofreram, os inferiores, anteriores, os superiores. Olha aqui o molar, a sua raiz distal. O tratamento, gente, quanto mais cedo a gente terminar, melhor para o paciente e melhor para o profissional, porque ele vai ter um sucesso maior. A hereditariedade. Então, a genética parece ter alguma influência ainda, não claramente definido. Porque se na mãe desse paciente ocorreu uma reabsorção, no filho também poderá ocorrer. Não, pode até ocorrer. É um fator genético? Pode ser ou não. Mas eu usei forças leves, tudo certinho. Então, é um caso a ser discutido. Sexo. O sexo feminino é mais susceptível à reabsorção radicular, como nós falamos anteriormente. A idade. Veja bem, a idade não é um problema sério. Mas geralmente o paciente fala, doutor, eu já estou com 40 anos, eu já estou velho para colocar aparelho. Doutor, eu estou com 60 anos, eu estou velho para usar aparelho. Não, gente, não está velho. Se esse paciente tiver um periodonto sadio, ou seja, uma gengiva boa, o osso alveolar bom, o cemento, né, um aspecto bom da cavidade oral, dos dentes, da gengiva, dos tecidos que suportam esse dente, ele pode colocar aparelho. A gente coloca aparelho em pacientes com 60 anos e mais, até mais de 60 anos, para arrumar espaço para colocar lá um implante. É um paciente que tem 40 anos e não pôde colocar o aparelho quando era mais jovem. Agora ele pode colocar, ele pode. Posso colocar, doutor? Claro, não tem problema nenhum. Só que a gente vai tomar um cuidado maior nesses pacientes adultos. Porque na criança, claro, o aparelho ele movimenta com mais facilidade. Então, pacientes adultos são mais susceptíveis à reabsorção radicular. Claro, por isso nós devemos tomar certos cuidados. Alterações trazidas pelo envelhecimento
tornam a membrana periodontal menos vascularizada. Isso, gente, é uma coisa natural. Na pessoa de idade, a vascularização ela é diminuída em todo o local do organismo. Então, o que acontece? A membrana periodontal fica menos vascularizada, sem a elasticidade e mais estreita. O que é a membrana periodontal? Veja esse dente aqui. Então, nós temos aqui a coroa, temos aqui a raiz do dente, aqui nós temos o osso e aqui em cima a gengiva. Entre a raiz e o osso, existe aqui um espaço. Então, esse espaço contém essas fibras, que são as fibras periodontais, que seguram o dente no interior do seu respectivo alvéolo. Muito bem. Quando o paciente é adulto, esse espaço ele é diminuto, ele é mais estreito, a irrigação é menor. Então, nós devemos tomar mais cuidado quando formos fazer aqui um tratamento ortodôntico. Aqui, veja bem esse dente. Olha aqui o espaço periodontal, como é bem estreito nesse paciente adulto. Então, veja bem, isso vai dificultar o movimento dentário, predispondo à reabsorção, mesmo sem tratamento ortodôntico. Olha, o que significa isso? Mesmo sem tratamento ortodôntico. Pessoal, quando a pessoa é jovem, essa pessoa tem os dentes todos alinhados, nivelados. Quando a pessoa atinge uma determinada idade, lá seus 40 anos para mais, ele percebe que os dentes estão ficando tortos, principalmente os inferiores. O que se deve a isso aí? Acontece que o periodonto ele vai se retraindo, a gengiva se retrai e a gengiva protege o osso. Quando a gengiva retrai, o que acontece? O osso também reabsorve e o dente começa a ficar sem sustentação. E isto vai entortando os dentes. Então, o paciente vai no nosso consultório e fala: doutor, meus dentes eram todos alinhados, certinho, agora estão ficando tortos. Por quê? Aí a gente explica, é devido à idade. Tá certo? Mas a gente pode alinhar isso daí, sem problema. Lembrando que nada impede, veja bem, lembrando que nada impede desses pacientes colocarem o aparelho. Tá certo? A saúde geral do paciente. Bom, pessoal, aqui a coisa fica mais séria, é mais profundo. Vocês colocam um aparelho numa pessoa, um paciente, e vocês percebem que o dente não está movimentando. O que está acontecendo aí? Poxa, está demorando muito para movimentar. Então, vamos fazer um exame. Vamos encaminhar esse paciente para o médico para verificar o que esse paciente tem. Se tem um problema de paratireoide, um problema hormonal da glândula tireoide. Então veja aqui. Deve-se atentar na anamnese às doenças sistêmicas. Então a gente pergunta para o paciente: você tem algum problema? Você vai ao médico? Que médico você vai? Eu vou no endocrinologista. Porque eu tenho aqui um problema de tireoide. Então, se ele tem um problema de tireoide, ele vai ter um problema de paratireoide. E isso vai interferir no nosso tratamento. Então a gente tem que saber se ele está tomando medicação ou se não está. Porque se ele não estiver tomando medicação, então os dentes vão demorar para movimentar ou nem vão movimentar. Então ele tem que estar em tratamento médico, para que a gente possa movimentar aqueles dentes. Então, alterações endócrinas. Então, o hipotireoidismo. O hipo
e hipertireoidismo podem ter influências na reabsorção radicular. Como? Então, o paratormônio produzido pelas paratireoides se liga a receptores em osteoblastos, sendo um sinal para essas células produzirem um fator estimulante de osteoclastos, que são as células que vão comer o osso, vão reabsorver o osso para que o dente possa movimentar. Se o paciente tem um problema de tireoide, de paratormônio, os dentes não vão movimentar. Então, os osteoclastos é que vão produzir a reabsorção da matriz óssea calcificada. Então, a calcitonina produzida na glândula tireoide também tem uma influência nos osteoclastos, inibindo então a sua ação de reabsorção de osso, com a liberação de cálcio, estimulando então a osteogênese, tendo, portanto, ação oposta à do paratormônio. Portadores de distúrbios hormonais, quando tiver que fazer um tratamento ortodôntico, deve-se estar sob controle médico. Então nós temos aqui, nesta figura, região cervical, na porção mais inferior e anterior do pescoço, abaixo aqui da cartilagem tireoide, nós temos aqui essa glândula, que é a glândula tireoide. Veja aqui a glândula vista anteriormente. E aqui uma vista posterior da glândula tireoide. E nós temos aqui as paratireoides, 2 de cada lado, totalizando 4 glândulas. E elas é que são responsáveis, então, pelos hormônios produzidos pela tireoide. Então, a calcitonina, o paratormônio, não é verdade? A alergia, então, pacientes com reações alérgicas exacerbadas são predispostos a uma reabsorção radicular também. Fatores locais. A correlação vai existir entre a gravidade e a reabsorção radicular em casos de maloclusão, no tipo de mecânica utilizada e tempo longo de tratamento. Figura 1. Então veja aqui, nesse paciente, apesar de casos simples, onde a gente vai aqui às vezes colocar um disjuntor de Haas, depois uma extração de premolares superiores e inferiores, depois fazer aqui a retração de caninos. Então, tudo isso é realizado através de movimentações ortodônticas leves. Mas se o paciente demorar muito tempo usando uma força muito severa, vai ocasionar aqui uma reabsorção radicular. Um tratamento difícil e longo são predispostos, então, a uma reabsorção radicular. Compensando, às vezes, optar, então, pela cirurgia ortognática, aqui na figura 2. Então, veja bem, esse paciente com uma dentição permanente, com uma mordida aberta, severa, isso aqui não vai se corrigir com aparelho ortodôntico, simplesmente. Ah, mas eu não quero fazer cirurgia. Não. Ou o profissional trata esse paciente, encaminhando ele para um cirurgião futuramente, ou não trata. Por quê? Isso aí, gente, não vai fechar com aparelho fixo. Se fosse uma mordida mais curta, então aí sim a gente iria usar a colocação dos bractes, seriam em outra posição, iria usar fios de curva reversas de Spee, então elásticos intermaxilares, quadrado na região anterior, então a gente corrigiria isso aí. Mas
forçar isso aqui, nesse caso que é cirúrgico, um tratamento simplesmente ortodôntico, vai ocasionar problemas de reabsorção radicular tranquilamente. Os hábitos, por exemplo, a onicofagia. Olha aqui, o indivíduo que vai roer unha. Isso ocasiona problema de reabsorção radicular, o fato de roer unha. O pressionamento atípico da língua. Então, tudo isso vai acentuar a reabsorção radicular no tratamento ortodôntico. Então, deve-se eliminar o hábito antes do tratamento. Então, aqui, esse paciente tem que parar de roer a unha. E nesse paciente, a gente coloca uma grade palatina para educar essa língua e, ao mesmo tempo, para ocorrer a erupção normal e natural desses dentes aqui. Trauma dentário. Quando um dente tem um histórico de trauma prévio e sinais de reabsorção radicular, é um dente muito predisposto a uma reabsorção. O paciente chegou no nosso consultório nesse estado. Claro, em todos os casos, a gente pede a documentação. Mas aqui a gente pergunta na anamnese: o que aconteceu? Qual foi o trauma aqui? Ah, eu levei um tombo, bati a boca, cortou meu lábio, o dente ficou com mobilidade. Então, você já vai esperar que esse dente tenha algum problema radicular. Veja aqui nessa radiografia, a gente analisa radiograficamente. Então, esse dente tem que fazer um tratamento de canal, primeiramente, para depois colocar o aparelho. E nós vamos ter que observar esse tratamento a cada 90 dias com radiografias periapicais. Dentes com desenvolvimento radicular. Então, dentes com ápice aberto são menos susceptíveis à reabsorção. Por quê? Porque esses dentes, quando estão com o ápice aberto, eles apresentam uma irrigação maior a nível periapical. Então, a nutrição é melhor. E a celulariedade da região apical ser maior é a própria adaptação muscular às mudanças oclusais e mais efetivas. Mesmo assim, a gente espera, na verdade, que isto aqui, veja bem, está formando a raiz aqui. Aqui é a mesma coisa. Então a gente espera a formação da raiz para colocar o nosso aparelho. Aqui histologicamente, vocês estão vendo aqui um ápice aberto. A forma radicular. Então, fatores locais. Avaliar a forma radicular através de radiografias é muito importante no nosso planejamento ortodôntico. Pode haver dentes com forma atípica, de raiz, e uma predisposição à reabsorção. Então, aqueles dois profissionais, o Levander e Malgren, encontraram raízes com um ápice em forma de pipeta ou abauladas. Olha aqui, em forma de pipetas ou abauladas, predispostas à reabsorção radicular, devendo-se tomar medidas preventivas durante o tratamento ortodôntico. Então, nós temos aqui, nesta figura, casos em que nós devemos tomar muito cuidado. Então, nós temos aqui, primeiro, uma raiz curta. Na figura 2, uma raiz romboide. Ela não tem um ápice normal, como essa daqui.
Então ela é romboide, facilitar uma reabsorção radicular. Uma raiz aqui com uma dilaceração. Está vendo aqui? Uma raiz curva, principalmente encontrada em incisivos laterais permanentes, superiores. E aqui nós temos esta raiz em forma de pipeta. Então são tipos de raízes que poderão ocasionar uma reabsorção radicular. Então nós temos aqui esse dente, veja aqui a forma da raiz, uma raiz normal. Veja aqui que já está vendo um desgaste, aqui mesma coisa, um desgaste maior e aqui um desgaste bem maior nesse dente. Então é um esquema que representa os diferentes graus de reabsorção radicular externa segundo Levander e Malmgren. Fonte: Levander e Malmgren, de 1988. Então veja aqui. Veja a forma da raiz. Imagine um dente como este aqui. Olha a raiz desse dente, a dilaceração que ela apresenta. Isso, gente, vai ocasionar uma reabsorção. Vejam este dente aqui. Nós não estamos nem enxergando a raiz desses dentes, porque eles estão encurvadas. Olha esse outro aqui, a dilaceração que ele apresenta. Aqui são cortes tomográficos, sagital e axial. Veja então, nesses cortes, aqui a raiz do dente, como ela se apresenta. Então, o uso dos elásticos ortodônticos tem que ser feitos com cuidado. Então, por quanto tempo deve-se usar os elásticos ortodônticos? A colaboração do paciente é tão importante quanto as manobras ortodônticas feitas pelo profissional. Então, o paciente ele tem que ser colaborador. O tempo de uso vai depender, então, da colaboração do paciente. Então, você pergunta, você está usando os elásticos? Estou. Você percebe que ele não está usando. E passa um mês, passa 2 meses, 3, 4, 5. E você tem que educar esse paciente a usar os elásticos. Falar com os pais do paciente. Porque se isso for se prolongando, o não uso do elástico corretamente, vai ocorrer uma reabsorção. E o profissional, ele tem culpa também disso aí, porque ele tem que orientar o paciente e os pais do paciente. Então, quanto mais ele usar, menos tempo irá ficar com os elásticos. Melhor, não é? Porque não vai ter reabsorção. Então, por mais incômodo que seja, procure usar o elástico no seu tratamento ortodôntico e faça as devidas limpezas que ele merece. Cuidado com os elásticos durante o tratamento ortodôntico. Então, o grande cuidado com os elásticos intermaxilares é o uso no local indicado pelo ortodontista, fazendo as trocas no tempo correto e também garantindo a força necessária, constante. Então, a gente tem que explicar para o nosso paciente o local certinho onde ele deverá colocar o elástico e fazer ele colocar o elástico no nosso consultório. E quando ele retornar na próxima consulta, a gente fala, mesmo que ele estiver usando os elásticos no local correto, a gente tira os elásticos e fala, agora coloca os elásticos, vamos ver. Aí o paciente coloca. Se ele colocar certo, ótimo. Se ele colocar de uma forma errônea, a gente tem que procurar saber por quanto tempo ele fez isso e ensiná-lo a colocar de uma forma correta. Além disso, o ortodontista também destaca como muito importante as visitas regulares ao dentista. Claro, isso é fundamental. Estar sob supervisão do seu profissional é fundamental para termos um tratamento tranquilo e com o mínimo
de intercorrências. Veja que os elásticos encaixe anterior para fechar a mordida. Aqui encaixa lateral. Aqui elástico de classe 2. Aqui elástico de classe 3. Então, esses elásticos tem que usar de uma forma correta para não trazer transtornos nem para o paciente e nem para o profissional. O estado de saúde oral, gente. A ausência de restaurações. Olha aqui, ausência de restaurações. Lesões cariosas. Coroa e tratamento endodôntico adequadamente executados é de fundamental importância no pré-tratamento. Então, o paciente chegou nesse estado, a gente nem pensa em colocar aparelho nele. Vai fazer uma reabilitação primeiro, aí depois você vem aqui. Olha a cárie profunda que esse paciente tem. Como é que nós vamos colocar aqui uma banda nesse dente? E aqui vai estourar. Olha aqui, olha o tamanho da cárie. Então não se pode colocar um aparelho no paciente nesse estado. Então ele tem que estar com o canal devidamente tratado, de uma forma correta, para que a gente possa então colocar o aparelho nesse paciente. O estado de saúde oral, fatores mecânicos, vamos ver a força utilizada no tratamento ortodôntico, a magnitude da força ortodôntica. Então, a indicação clássica é a força leve. Então, sempre nós devemos usar força leve, qualquer que seja o nosso tratamento ortodôntico. Tem que ser uma força leve para que possa ocorrer a reabsorção do osso alveolar e o dente poder movimentar. É aquela história. Do lado da pressão, tem a reabsorção. Do lado oposto, que é o lado da tensão, tem a posição. Então, apenas suficiente para aumentar a atividade celular dos tecidos circundantes do dente. Então, é indicada então essa força mais leve, permitindo o seu movimento sem risco de reabsorção radicular. Fatores mecânicos ainda. Intervalo da aplicação da força. Geralmente em torno de 21 dias de intervalo. Também podemos considerar 15 dias em pacientes jovens, adolescentes. E quando o paciente já é um paciente já mais adulto, com seus 18 anos, nós podemos fazer intervalos de 30 dias. Essa figurinha aqui mostrando novamente a força de pressão, onde tem a reabsorção, o osteoclasto, e aqui a força de tensão, onde nós temos aqui os osteoblastos, repondo então as células ósseas. Então, osteoclastos, reabsorção para que o dente possa movimentar. E osteoblastos, ele vai repondo aqui as células ósseas para que não fique espaço aqui atrás do dente. Tipo de força. O que é uma força contínua? É aquela força que apresenta uma carga de valor constante. É aquela força que vai agir sobre o dente ou um grupo de dentes durante o tempo necessário. É a força inicial, que é de 50 cN. As molas de níquel e titânio são capazes de gerar uma força de ação contínua. Então veja aqui, nós temos aqui uma mola de secção fechada, de tração, forçando aqui a bateria anterior para a distal, para fechar aqui o espaço. Então seria a retração da bateria anterior. Aqui é a mesma coisa. Então aqui está preso no dente e aqui a mola de secção
fechada, está presa aqui num mini implante. Aqui nós temos uma mola de secção aberta, que é uma mola de compressão, para abrir espaço. Então vejam que esse canino ele não está nem com bracte. Por quê? Porque ele está girado, ele está com uma giroversão. Ele não tem espaço para girar, para ficar na posição correta. Para que isto ocorra, esta mola de compressão, de secção aberta, vai abrir o espaço aqui para ele. Então, essa mola é uma mola mais comprida que esse espaço. Então, ela viria até aqui, mais ou menos. Ela vai ser comprimida aqui. Então, uma compressão. Então, a tendência ela é forçar isso aqui para lá, isso aqui para cá. Abrindo, então, o espaço na mesial e na distal para que o dente possa fazer sua rotação. Força ortopédica mecânica. Então, a força ortopédica mecânica é aquela que utiliza de aparelhos ortodônticos que é, por definição, pesada. Exemplos: o arco extrabucal, o AIB. Então, olha aqui o arco extrabucal. Nós temos aqui as máscaras faciais. Olha aqui a máscara facial de Petit e aqui é de Deleri, usada para fazer a protração de maxila. Aqui nós temos os disjuntores, o Hirax e aqui o Ras, que são os expansores fixos. Então, o Hirax e aqui o Ras. Então, são forças pesadas. É uma força ortopédica, mecânica. Por que ortopédica? Porque aqui ela está sendo utilizada no osso. Não é sobre os dentes, é no osso. Então aqui, por exemplo, ela está fazendo com que essa maxila ela fique na sua posição, para que a mandíbula venha para a anterior. Essas máscaras são utilizadas para jogar a maxila para frente, para fazer a protração da maxila. O Hirax e o Ras são expansores que vão fazer com que a sutura palatina mediana, onde se juntam aqui os processos palatinos das maxilas, essa sutura palatina mediana e a sutura intermaxilar, se abra para poder descruzar esses dentes ou para fazer com que haja mais espaço na arcada. A duração da força está relacionada com a duração do tempo do tratamento. Então, como sabemos, a reabsorção radicular ocorre na sua maioria em pacientes submetidos a longos tratamentos, utilizando recursos mecânicos mais abrangentes, com elásticos intermaxilares. Então, gente, tratamento ortodôntico não é para durar 5, 6, 7, 8 anos, uma aparelhagem fixa. Então o paciente começa a perceber que o profissional só está trocando as borrachinhas. E é comum esses pacientes virem ao nosso consultório e falar: doutor, o meu dentista lá, ele só troca a borrachinha, ele não troca o fio. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura, não é verdade? E o paciente acaba trocando de dentista, o que é muito chato, muito desagradável. Então nós temos aqui, olha, reabsorções ocasionadas pelo tempo longo de tratamento. Então olha aqui, aquela escala de reabsorção.
Condutas sugeridas em pacientes após 6 meses de tratamento, quando ele tem uma reabsorção radicular. Então, ausência de reabsorção ou mínima reabsorção. Quando a reabsorção é muito pequena, então é muito pequeno o risco de reabsorção severa no final do tratamento, o contorno apical irregular ele é pequeno. Então, a conduta do profissional é manter o tratamento, sempre tomando os devidos cuidados. A reabsorção moderada. Há um risco regular de reabsorção severa em um risco pequeno de reabsorção extrema ao final do tratamento. Então, é a figura 2. Vejam que já está vendo aqui uma reabsorção do ápice da raiz, horizontal. Qual é a conduta do profissional? Período de repouso com o fio atual. Ele não vai trocar o fio, vai manter o fio passivo, com mecânica estabilizada. Ele não vai usar mecânica alguma nesse período, que é por 60 a 90 dias. Depois, ele segue o tratamento, após esse período, com maior intervalo de aplicação de força, num controle radiográfico de após 90 dias. Então, em vez de ele marcar para esse paciente de 21 em 21 dias, ele marca a cada 35 dias. Se for a cada 15 dias, que ele marcava anteriormente, ele marca a cada 30 dias. Se for aquele paciente mais adulto, que ele marcava a cada 30 dias, ele vai marcar a cada 40 dias e fazer sempre um controle radiográfico após 3 meses, após 90 dias. A reabsorção severa. Veja bem, uma reabsorção severa. Repouso obrigatório de 90 dias, com o fio atual de forma passiva e a mecânica estabilizada. Ele vai deixar o mesmo fio e não vai mexer em nada, não vai fazer força alguma. Vai fazer radiografia panorâmica, interromper o tratamento ou simplificar o tratamento. Então, ou ele vai interromper o tratamento, vai tirar o aparelho e colocar o aparelho de contenção, a placa de Hawley superior e o 3x3 inferior, ou ele continua o tratamento de uma forma mais simplificada, reduzindo então o tempo e a quantidade da mecânica utilizada. A reabsorção extrema. Puxa, extrema, gente. Veja bem, ó a que ponto chegou isso aqui. Olha aqui, mais da metade da raiz foi reabsorvida. Então, repouso de 90 dias com o fio atual, tornando passivo, e mecânica estabilizada. Encaminhar para a panorâmica, esclarecer o fato para o paciente, interromper ou simplificar o tratamento. A contenção pós-tratamento, nós temos aí a contenção de um dente, é um aparelho que pode ser fixo, removível, utilizando após o tratamento ortodôntico, que tem como função manter os dentes alinhados após esse período, ou seja, ela mantém a estabilidade das arcadas, impedindo que a recidiva dentária aconteça. Tende a interromper quando o sistema de forças é removido e retirar o aparelho e colocar a contenção, caso o paciente termine o tratamento. Com reabsorção radicular apical moderada, não terão problemas se a reabsorção continuar após o final do tratamento. Pode estar relacionada a um trauma oclusal,
devendo-se retirar então o trauma. Então nós temos aqui, logo após a retirada, a colocação da placa de Hawley na parte superior, onde o paciente vai usá-la durante 1 ano e meio. Então, durante 1 ano, ele vai usar 24 horas e durante 6 meses, 12 horas. E a contenção inferior, que vai ficar no mínimo 4 anos no paciente. Se for um paciente com 15 anos, lá para os 21 anos ele vai tirar. Se for um paciente com 20 anos, ele pode tirar com 24. Aqui nós temos uma contenção removível, em vez de um 3x3, eu aconselho o 3x3. Então aqui nós temos a placa de Hawley, uma vista anterior, lateral, e aqui uma vista lateral esquerda e direita. Agora, se a reabsorção, como já foi dito anteriormente, continuar após o final do tratamento, ela pode estar relacionada com um trauma oclusal, devendo-se retirar o trauma. Por isso, gente, que em certos casos, quando o paciente apresenta uma maloclusão muito exacerbada, a hora que a gente termina o tratamento, a gente deve encaminhá-lo para um protesista para fazer um ajuste oclusal. Porque se houver pontos de contatos prematuros, poderá haver uma reabsorção radicular nesse paciente. Porque olhando a olho nu, está tudo bem. Mas por ser um tratamento onde havia anteriormente uma maloclusão muito acentuada, encaminha nosso paciente para um protesista para ele fazer então um ajuste oclusal. Conclusão: durante o tratamento ortodôntico, a reabsorção radicular não pode ser evitada, podendo ter sua ausência ou mesmo uma reabsorção mínima que está dentro dos padrões, porque é a nível de cemento. Então vai haver um arredondamento no ápice da raiz e os cementoblastos depois vão repor esta ausência. Então não pode ser evitada, podendo ter sua ausência ou mesmo uma reabsorção mínima. Ela só pode ocorrer de uma forma mais exacerbada se o profissional cometer uma iatrogenia e o paciente não for colaborador. Tomando-se todos os devidos cuidados, tanto o profissional como o paciente, sendo colaborador. Não teremos riscos de uma reabsorção mais severa. Então, gente, que conclusão que nós chegamos aí? Que, durante um tratamento ortodôntico, pode não haver reabsorção ou pode haver uma pequena reabsorção a nível apical, que é um desgaste ali, um arredondamento de cemento. E depois os cementoblastos vão repor aquilo ali. O que não pode é haver uma reabsorção exagerada. Outra coisa, um bom tratamento ortodôntico nunca vai depender apenas do profissional. Vai depender não só do profissional, como também do paciente. O paciente tem que ser colaborador e o profissional ser um bom profissional. Então aí nós vamos ter um tratamento ortodôntico adequado, com sucesso. Muito bem, gente. Então nós encerramos aqui essa aula sobre a reabsorção radicular periapical no tratamento ortodôntico. Não se assustem com
este nome aí, reabsorção radicular periapical no tratamento ortodôntico, porque a reabsorção aqui não deve ocorrer, só ocorre quando o tratamento for mal realizado. Se for bem realizado, não tem problema nenhum.